Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Tinha um projeto para nesse mês de abril, nós passarmos o mês inteiro estudando sobre as mulheres da Bíblia. Porém não foi possível, fui acometida da Covid, mas para a glória de Deus eu estou bem, o Senhor me restaurou a minha saúde. E eu estou aqui novamente para compartilhar a palavra do Senhor. E a primeira mulher que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você é uma mulher não muito conhecida, não muito falada, mas uma mulher extraordinária que tem muito a nos ensinar. Uma mulher que tem muito a nos ensinar. E está lá no livro de Juízes. E também no livro de Josué. Ela só aparece nessas duas passagens bíblicas, em Juízes no capítulo 1 e em Josué no capítulo 15, no versículo 18 e 19. Ela aparece somente nesses dois textos, mas é uma mulher que tem muito a nos ensinar. É Axa, a filha de Caleb. Caleb, como todos nós já sabemos e conhecemos a história de Caleb, Caleb foi um dos 12 espias. Quando Moisés já chega próximo à terra prometida, ele toma 12 homens, 12 espias, um de cada tribo, e ele pega esses homens e manda para Canaã, para observar a terra, para espiar, para ver o que havia naquela terra, como eles chegariam na terra, como eram os habitantes daquela terra, porque o Senhor disse que daria aquela terra àquele povo como herança, porém aquela terra era uma terra habitada. Mas o Senhor disse que daria, e Moisés, que cria no que o Senhor dizia, em tudo que o Senhor disse a ele, Moisés toma 12 homens, um de cada tribo, representando uma liderança de cada tribo, e envia até aquela terra para observar aquela terra. E eles passam ali 40 dias. Passados 40 dias, esses homens voltam. E quando eles voltam, dois dentre eles, Josué e Caleb, dizem: a terra é boa, a terra é tudo o que o Senhor disse, a terra é maravilhosa, a terra é produtiva. E esses homens trazem consigo daquela terra um cacho de uva que precisou 2 homens para carregarem sobre uma madeira. Tamanho era o peso, tamanho era a qualidade daquelas uvas. E Josué diz: a terra é boa, olha o fruto da terra. Porém, os outros 10 espias dizem: não é bem assim. A terra veramente é boa, é terra que mana leite e mel, porém é habitada por gigantes, homens imensos, e nós diante desses gigantes não passamos de gafanhotos. Além do que, a terra tem muralhas intransponíveis. E a Bíblia diz que ao ouvir aqueles 10 homens, o espírito do povo foi como que tivesse desmaiado dentro deles. O povo ficou atemorizado, aterrorizado, e eles ficam tão tomados de medo que eles querem apedrejar Josué e Caleb pela atitude positiva deles diante da terra. O próprio Deus defende Josué e Caleb. Eles entram na terra prometida. Nessa época, Caleb tinha 40 anos. E passado agora 45 anos, Caleb chega diante de Josué e diz: a promessa que o Senhor me fez, tu lembra da promessa que o Senhor me fez naquele dia? Tal como eu era naquele dia, eu ainda sou hoje. Ainda mantenho o meu vigor, a minha coragem, a minha força e a minha confiança no Senhor. Então, Josué dá a Caleb uma terra que era chamada de Kiriat Arba. Por que essa terra era chamada de Kiriat Arba? Porque Arba era o pai
de Anak. E Anak era o pai dos Anaquins, os gigantes que habitavam naquela terra. Porém, Caleb possui aquela terra. Muda o nome daquela terra de Kiriat Arba para Hebron. E ali se torna agora a habitação de Caleb. Mas chega um ponto, Caleb já não era mais um menino. Quando isso acontece, Caleb já tem 85 anos. Mas mesmo assim, Caleb conquista aquela terra. Mas ainda faltava uma cidade. A cidade de Kiriat Zefé, que depois mudou o nome para Debir. E faltava esta terra para ser conquistada. Mas Caleb já estava cansado. Um homem de 85 anos nos dias de hoje nem se levantaria. E Caleb estava conquistando terras. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia, glória a Deus. Mas chega um ponto que Caleb já se encontra cansado. E falta ainda uma cidade habitada por gigantes, uma cidade também habitada pelos filhos de Anak. Ainda falta uma cidade. E a Bíblia diz que esses habitantes de Kiriat Zefé estão ali e aquela terra ainda falta ser conquistada. E Caleb, ele faz um desafio. Caleb tinha uma filha chamada Axa. O nome Axa tem dois significados. O primeiro, adornada, ou adorno de tornozelo. E o segundo, rompendo o véu. Dá-nos a entender que esta moça, essa jovem chamada Axa, era uma jovem muito bonita. Porque Caleb tem a seguinte iniciativa. Ele diz o seguinte: aquele que se levantar e conquistar Kiriat Zefé, esse eu darei a minha filha em casamento. E a Bíblia nos diz que se levanta sobrinho de Caleb, filho do seu irmão Kenaz. Se levanta seu irmão mais novo. Se levanta o filho dele, chamado Otiniel ou Otoniel. Tem Bíblias que coloca como Otoniel. Tem Bíblias que ele aparece como Otiniel. Esse nome Otiniel significa leão de Deus. Se significa leão de Deus, quer dizer que ele era um homem valente. Mas era um homem temente a Deus. Um homem no qual o Espírito de Deus estava sobre ele. Aleluia, glória a Deus. E esse Otoniel vê a proposta de Caleb. E ele entende que vale a pena lutar para conquistar Kiriat Zefé. Porque o prêmio dessa conquista seria Axa, a filha de Caleb. E ele vai, e como um valente de Deus, como um leão de Deus, ele derrota aquela terra, ele subjuga aqueles inimigos, e ele conquista a cidade, coloca o nome de Debir. Ele vai até Caleb, e Caleb cumpre a promessa. Caleb dá a ele a sua filha, que ele tinha de mais precioso, Axa, em casamento. Eles casam, porque Caleb, ele acreditava na promessa. Deus deseja que eu e você acreditemos na promessa. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Caleb tinha 85 anos quando a promessa se cumpriu, mas ele continuou acreditando. E quando ele viu que estava cansado, ele pediu ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Se você estiver cansado, peça ajuda. Caleb pediu ajuda e Otoniel o ajudou e conquistou aquela cidade de Kiriat Zefé. Quando ele conquista aquela cidade, Caleb dá sua filha em casamento, faz o casamento. E
ele dá uma porção de terra de presente àqueles noivos, que também era um costume deles. E ele dá aquela porção de terra àqueles noivos de presente. E quando eles estão provavelmente indo para a sua lua de mel, está escrito aqui no versículo de número 17, 18 e 19, que eu vou ler para você. Tomou, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, este lhe deu a sua filha Axa por esposa. Esta, quando se foi a Otoniel, insistiu com seu marido para que ele pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, dá-me uma bênção, deixe-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Calebe dá uma terra àqueles noivos de presente. Mas Axa era experiente, ela cresceu no deserto, ela cresceu nas dificuldades, ela cresceu ali nessa entrada de Canaã, vendo todas as lutas que haviam passado. E Axa se tornou uma mulher virtuosa. E ela sabia que terra seca não produz nada. Ela sabia que terra seca não mudaria a sua vida. Ela não está insatisfeita com o presente, mas ela está insatisfeita com a qualidade da terra. E ela vai a quem de fato pode ajudar. Primeiro ela diz para o marido: pede um campo, meu pai, pede. Mas ao passo que o marido não toma uma atitude, parece que ela deixa entendido no texto, ela diz: pô, deixa eu ir até o meu pai, porque nós temos livre acesso ao pai. Como filhos, nós podemos chegar na presença do pai. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Filho chega onde ninguém pode chegar. Filho se senta no colo do pai. Filho descabela o pai. Filho faz coisas que ninguém faz. Quando os meus filhos eram pequenos, que o meu esposo ficava no púlpito da igreja, meus filhos queriam ir para lá, sentar no colo do pai, dizer: meu filho não pode. Ele: mas eu sou filho, mamãe, eu posso. E muitas vezes eles me driblavam e subiam ali no púlpito, se sentavam todos satisfeitos no colo do pai, porque filho tem livre acesso ao pai. E como ela tinha livre acesso ao pai, ela chega à presença do pai, ela apia do jumento. Isso não parece muita coisa, mas aquele jumento geralmente era o transporte que era usado para a noiva ir até seu local onde ela concretizaria seu casamento. Mas antes de ir, ela apia do jumento. Isso nos ensina algo extraordinário. Para chegar à presença do pai, eu primeiro preciso descer. Eu não posso estar numa atitude altiva e falar ao pai para que eu alcance o coração do pai. Eu preciso descer. E ela apia daquele jumento. A palavra apear aqui parece pouca coisa, mas no original ela saltou no chão, debruça no chão. E quando o pai vê, ele pergunta, ele olha, ela apia do jumento e Calebe pergunta: o que desejas? Ele sabe que aquela filha, para ter apeado daquele jumento, do lugar que ela já ia para a sua lua de mel. Ele sabe que aquela filha queria alguma coisa. O pai conhece você. Não tenha vergonha de chegar na presença do pai e pedir o que você está necessitando. Não tenha vergonha de chegar na presença do pai e expor o que você está passando. E aquela filha sabe que para que ela tivesse uma vida estável, ela precisava que essas terras produzissem algo. E essas terras produzissem algo para ela. E ela então entende que para que essas terras produzissem alguma coisa, essas terras precisavam ter água.